Eu vou falar sobre palavras e coisas, ou fatos, relatos, interpretações. Em 1985, eu fundei uma empresa. Eu já tinha feito mestrado e tinha lidado com linguagens. Eu fundei uma empresa que depois faliu, que chamava Patrulha Hermenêutica Incorporations. E por ela nós tínhamos um grupo, obviamente o chefe era eu. Nós tínhamos um grupo todo bem vestido, no que cada vez que falasse algo, nossa tática era a questão cratílica. Nós falávamos, se eu sei a palavra, eu sei a coisa, então o sujeito era ao pé da letra, embora a letra não tivesse pé. Então o sujeito começava o discurso, eu não tenho o dom da palavra. Nossa empresa chegava ali e tirava o sujeito, e nós botávamos o nosso, cobrávamos caro por isso, colocávamos no lugar. O sujeito dizia, recebia uma comenda, não sou merecedor dessa, foi generosidade. Foi, é verdade, este sujeito não vale nada. E colocar, claro, aqui está quem merece a comenda. E lá chegava o cara. Assim. Então, a empresa foi muito bem recepcionada, né? E ganhamos muito dinheiro por causa dos aniversários, porque o sujeito chegava com um presente e disse assim, eu trouxe um regalo, um presente. E disse, não precisava se incomodar. Assim, tira de volta. Você não sabe a incomodação que deu isso. Aí relatava tudo e ainda aplicava uma multa. Enfim. Então, palavras e coisas, o que são, o que é a obstrução da justiça? No Brasil, hoje, fazer teoria do direito a sério pode ser condenado por obstrução da justiça. Então, tem que cuidar muito. E, se for entre 4 pessoas, por exemplo, isso pode dar organização criminosa. Basta ter alguém do Ministério Público presente. Alguém falou em Holmes, né, que ontem alguém falou em Holmes. Holmes disse que se incendiasse todos os livros, ainda com alguns livros da Suprema Corte, se faria todo o direito de novo. Eu disse, se incendiar o Supremo, ou se fizeram uma catástrofe no Brasil, se sobrarem 6 ministros, que é a maioria, todo o direito vai ser feito de novo, como eles fazem todos os dias, porque todos os dias eles fazem direito novo. Ontem falamos em Lima Barreto, né, da Brusundanga, né, então, de fato, a grande preocupação ali do Policarpo, da Brusundanga, era qual é a Constituição que nós vamos imitar. Pois nós voltamos à Brusundanga, porque a nossa questão é qual é o direito que nós vamos imitar. Ainda segunda-feira teve uma professora famosa dos Estados Unidos, na USP, e veio contar para nós, brasileiros, que o direito é como um jogo de beisebol, em que se pode calcular as jogadas, as regras, e que, na verdade, é muito melhor estudar o comportamento dos juízes, e ela ainda usou a palavra o comportamento real, eu não sei qual seria o não comportamento real, do que estudar teorias e leis. Então, Brusundanga 2, a volta, o retorno, né? Então, nesse sentido, eu quero falar para vocês, eu acredito. Então, por isso que, como Policarpo, eu acredito. O meu texto vai falar sobre Swift, Cervantes, fala sobre Swift, eu vou fazer o resumo, sobre Swift, Cervantes, Shakespeare, Sartre, Cratilo, Stein, Gadamer, etc. Mostrarei como o direito brasileiro, que é uma espécie de Brusundang's Law, quer um constante retorno ao passado, quer um retorno à metafísica clássica, quer de volta à cartografia do objetivismo, busca a resposta antes das perguntas. O professor Stein nos lembra que não é a realidade que é contraditória, são os nossos discursos sobre a realidade que são contraditórias, ignorando mais uma valiosa lição, pois vemos que a insistência dos juristas em aprisionar o mundo em preposições, em proposições, e com isso eles confundem a estrutura de nossos discursos com a estrutura da realidade.
ignorar Heráclito e sua máxima de que o logos das coisas é um, o dos filósofos, ou seja, dos intérpretes, é outro. O mundo não é um mapa, né? O mundo não está no mapa, é o mapa e o mapa não é o mundo, assim como as palavras não refletem a essência das coisas. E se hoje aqui falamos justamente sobre fatos, relatos e interpretações, eu ouso dizer que não há nada no direito que contrarie mais o que a filosofia e a literatura nos ensinou sobre isso, quanto a essa insistência jurídica em propor, através de enunciados, frases e precedentes, um sentido último de mundo, algo tão decadente e ultrapassado que, por mais superado que esteja, segue atual em nossa praxis. Esse contrassenso de algo já superado há muito pelo giro, por exemplo, o giro ontológico-linguístico, pode ser tão facilmente visualizado em nossa prática contemporânea. E a literatura nos ajuda a identificar as contradições do direito brasileiro. Sempre com a literatura como fio condutor, veremos como nossa prática jurídica mistura paradigmas. Paradigmas, por exemplo, da metafísica clássica e moderna. Então, precedentes, enunciados, teses, conceitos. O Supremo termina um julgamento e quer imitar a Suprema Corte. O direito brasileiro quer imitar a common law. Ao invés de fazer uma decisão e depois ela ser aplicada de forma contingencial, não, a gente faz uma decisão e tira uma tese para decidir para o futuro tudo do mesmo modo. Mas, mesmo assim, isso não se cumpre. Então, tudo isso não é uma volta à cartografia pré-explicativa do mundo, do sujeito que antecede a modernidade. Não são o aprisionamento do mundo, isso não é uma tentativa de aprisionamento do mundo em proposições. Veja que o antídoto para essa empreitada fadada ao fracasso está mais ao alcance do que se imagina. E o mais antigo do que pode e por mais antigo do que isso possa parecer, consideramos e podemos ver que ainda se insiste em aprisionar o mundo, mesmo após esse giro que eu falei antes. Swift, que sequer foi o primeiro a oferecer uma resposta, já havia disponibilizado uma série de questões. Há 291 anos, as viagens de Lemuel Gulliver, capitão de uma série de navios, já nos mostra isso. E eu queria dizer que o Gulliver, o Swift, faz uma denúncia fortíssima. Todo o livro é uma sátira, uma denúncia, né? Eu poderia falar aqui das coisas mais óbvias, que é a questão da interpretação da quebra do ovo, ou então quando Gulliver é condenado por urinar em público, mesmo que tenha salvado a rainha. Se no Brasil se aprendesse pelo menos essa questão de regra e princípio, já teríamos avançado muito. Mas eu quero dizer uma coisa a mais. Quando ele vai para a Academia da Lapúcia, ou em Lagado, como queiro, depende da tradução, no original é Lagado, pode-se dizer, o Gulliver visita a academia e ali descobre o inventor do emoji. Ele que inventou o emoji, porque ele descobre lá que um cientista disse que todas as palavras, as frases longas deviam ser todas reduzidas a uma onomatopeia ou um monossílabo, ou a um sinal. Pois ele inventou o emoji muito, porque hoje sequer... e foi uma praga que ele rogou, porque hoje nós não nos comunicamos mais, nós usamos emojis. Eu digo, como está você? E o cara responde desse jeito, todo o tempo. Então, aí tem a máxima que é essa, né? Eu digo assim, Dino, estou chegando na sua casa. Eu não estou falando com o Dino, estou gravando para o Dino. Aí o Dino responde numa gravação, beleza, então, às 12, maravilha. Por que eu não ligo para o Dino? Então, nós estamos fazendo o seguinte, nós não falamos mais, nós trocamos emojis. E esquecemos que quanto menos linguagem, menos mundo. Nós fomos já castigados por Deus. Javé nos castiga, a Torre de Babel está aí presente, né?
estamos já com a marca, né? A marca do pescoço torto, porque todos estão assim, está lá escrito que cada um teria a marca da besta. Todos têm a marca da besta na mão, que é o celular, de certo modo. E na outra sala, o outro cientista que ganhou o prêmio Nobel, ou o prêmio Ig Nobel, estava com a grande tese de que as pessoas que falam muito vivem menos. Solução: falar nada, para viver mais ainda. Como se comunicar? Não falar mais. Palavra zero traz a própria coisa. Não é genial a crítica, a noção de palavras e coisas, do paradigma ontológico da coisa? Os sentidos estavam nas coisas, e ele mostra isso. Então, claro que o cientista só sobrou com sua teoria, porque quando foram falar de um elefante, não havia elefantes na ilha. E imagine se ele fosse falar de uma suruba, um sexo, como que faria, porque você não falaria e simplesmente faria, que seria um problema seríssimo, né? Então, o nosso preclaro querido Swift já denunciava toda essa noção da tentativa de você dizer o mundo a partir ou de proposições que escondem o mundo, ou mostrar que a filosofia de espelho da natureza ou algo desse tipo. Há uma crítica forte com relação a isso. E também Shakespeare em Otelo, poderíamos falar assim, que essa é uma minha leitura, que a reificação no lenço da Desdémona também é como se fosse possível aprisionar buscar uma espécie de essência de fidelidade. Erro esse, segundo Shakespeare, porque ele castiga o Otelo, e veja o destino que o Otelo teve por tentar ser um pré-moderno. O moderno é o Iago. Depois, em Cervantes, de novo, aquela questão do Anselmo, que tem tudo na vida, tem tudo, mas ele quer respostas antes das perguntas, ele quer decidir e depois fundamentar. Eu sei que ela é fiel. Eu decido que ela é fiel, e depois eu vou buscar um fundamento. Meu fundamento posterior é Lotário. E Lotário, você vai lá e vai tentar Camila. E ele vai. Não queria. Segurou-se ao máximo. Aí até que Anselmo disse: mas eu contratarei outro. Ele disse: não, nessa não. Eu vou ao sacrifício. O Lotário foi ao sacrifício, de fato, e consumou a traição, isto é, a tese do nosso Anselmo quebrou, porque não existe o significado último, não existe o fundamento in concusum absolutum veritatis, não. Aí houve a quebra disso. Então, a novela de um curioso impertinente, no Cervantes, que faz parte do Dom Quixote, nos mostra isto. Na Náusea, do Sartre, é uma outra passagem da literatura que representa maravilhosamente a armadilha de se buscar definições capazes de dar conta de toda a realidade. Sim, porque essa é a ideia. Os juristas se reúnem hoje em workshops tipo Masterchef jurídico para fazer enunciados. Eles querem de antemão eles não querem mais se angustiar. Esse é o ponto. A angústia do sujeito, que devia ser domada e devia ser tratada, eles querem esquecer. Eles dizem: não, eu quero respostas antes, eu não quero o caso. O fato me faz mal, o tempo me deteriora. O que eu quero é responder as coisas do mundo sem palavras. Simplesmente eu boto o mundo dentro de um enunciado. Eles falham tanto que eles mesmos não entendem o que são os enunciados, porque depois eles têm que fazer outro workshop para discutir os enunciados que fizeram sobre o mundo, ou seja, preposições sobre eu não falo sobre o mundo, faço preposições sobre o mundo, não entendo as preposições e depois eu faço um estudo das preposições sobre o mundo e depois ainda não entendi, faz tudo com dinheiro público, claro. Brusundanga tem muito. Aí faço também mais uma reunião para discutir o que se quis dizer sobre as preposições, sobre as preposições, sobre as preposições do mundo. O que sobra é o mundo. O mundo. Sobraram os fatos, sobrou o tempo, cronofobia, factumfobia, eis os dois grandes pontos, né,
que fazem com que o direito sobreviva. Pois essa tentativa de colocar a realidade em sua completude, em conceitos, né, a náusea, o livro é uma espécie de diário do personagem principal, o Roquentin, historiador em uma pequena cidade, né, que narra a náusea que sente diante da ausência de sentido e fundamento das coisas. O personagem procura dar conta de seu enjoo ao se engajar na tentativa de elucidar a natureza, a essência das coisas através de suas palavras. Eu dizia a mim mesmo, à força, isto é um poste de luz, isto é um hidrante. Roquentin procurou a cura de sua náusea na suposta pureza do discurso, uma vez que, ao dizer a si mesmo que isto é um poste de luz, acreditava estabilizar e compreender o sentido e a completude do poste de luz. Mais uma vez, tudo igualzinho o que se faz no direito hoje. Mais uma vez, lembremos Heráclito, e que nos lembra sempre disso é o professor Stein. O logos das coisas não é o mesmo logos de quem a interpreta. Ao buscar a essência nas palavras, Roquentin descobre que sua linguagem metafísica é incapaz de dar conta do espaço inevitável que existe entre palavras e coisas. A náusea de Roquentin se agrava quando ele insiste, e me socorro de Heidegger, que o homem é o mestre da linguagem, quando, em verdade, é a linguagem o mestre do homem. Se o professor Delagado, Otelo, Anselmo, Roquentin, como os juristas brasileiros, e não quero falar dos estrangeiros para não criar incidentes internacionais, se os juristas brasileiros que fazem tudo isso, eles têm saudades do século XIX, mas também têm saudades da pré-modernidade. Eles têm saudade do século XIX, em que o positivismo tinha a pretensão de dar respostas independentemente das perguntas, porque perguntas não existiam. Eles não compreenderam essa lição. Tanto é que, acompanhando Swift, Shakespeare, Cervantes, foi outro a nos brindar, Shakespeare com a crítica genial, a busca por respostas. Este outro que eu quero falar também, rapidamente, é Borges. Foi originalmente no jornal La Nation que ele escreveu Funes, o Memorioso. Funes tinha a memória perfeita, era capaz de reconstruir todos os detalhes, cada um de seus dias, o que, à primeira vista, parece uma bênção, mas é uma verdadeira maldição. Não apenas a reconstrução era uma atividade extremamente desgastante, uma vez que cada um dia lembrado consumiria exatamente um dia. A memória perfeita de Funes era o que acabava com sua capacidade de abstração e compreensão dos fenômenos. Se tudo é, nada é. Funes era incapaz de ter ideias gerais. Custava-lhe compreender que o símbolo genérico cachorro abarcasse tantos exemplos individuais díspares de diversos tamanhos, formas das mais variadas raças. Eis aqui, uma vez mais, por excelência, o problema fundamental da insistência jurídica em cartografias pré-explicativas que a literatura tão bem denuncia. O que se depreende do conto de Funes é exatamente a lição de Heráclito. Se um mapa fosse o mundo que representa, já não seria um mapa. Só um apego ao pressuposto subjetivista de que a filosofia é espelho da natureza seria capaz de estabelecer que há a possibilidade de uma representação perfeita da realidade. É justamente esse o motivo pelo qual toda tentativa de se buscar respostas antes das perguntas é tão criticado pela literatura. Por que esse apego não recebe as mesmas críticas no direito? 2 minutos. 2 minutos. A antítese disso pode ser encontrada também na literatura, que são os modelos de juiz como Asdak, como o personagem Ampk-Dumpk de Alice através do espelho, que, aliás, está em Kelsen, na parte do 8º capítulo, porque quando o juiz faz política jurídica e até mesmo nem a moldura ou segura, ele dá às palavras o sentido que quer. E a ideia do juiz solipsista, o modo como isto é tratado, né, nesse livro aqui, no meu dicionário de hermenêutica, eu falava com o Dino de manhã, Dino, eu nem te falei,
O verbete solipsismo eu trabalho com Machado de Assis, ideias de canário. O mundo é esta gaiola e o resto tudo é mentira e ilusão. Então, no fundo, é esse Machado, antes de todos, antes da própria invenção, antes de Wittgenstein, antes de todos, Machado já sacou a noção da praga da modernidade, do sujeito, da barbárie interior, indomado, que se ao mesmo tempo, e esse é o problema, vou encerrando, se nós, ao mesmo tempo, queremos a volta das cartografias pré-modernas, nós, ao mesmo tempo, também queremos nós mesmos colocar o sentido. Se o processo no direito tem a função de fazer deixar vir à tona a verdade, ou melhor, aquilo que se pode dizer acerca da verdade, o sonho dos juristas parece que tem sido de uma eterna volta a uma verdade adequacionista, o que se pode ver até mesmo em processualistas como Tarufo, e no Brasil por uma mistura de realistas e juristas que não sabem de que lugar eles falam. Ponto em comum, eles têm ter à sua disposição um conjunto de conceitos pelos quais se possa fazer a adequação. Como se a filosofia fosse o espelho da natureza, como se a interpretação fosse uma cópia, um mapa perfeito, por mais paradoxal que isso possa ser em termos filosóficos. O problema é exatamente a esquizofrenia. Como posso querer descrever um mundo e adequacioná-lo se o mundo que descrevo no direito é exatamente produto da minha barbárie interior? O que quero dizer, sustentado na literatura, veja-se, justamente o oposto. A filosofia não é o espelho da natureza, não é por menos que a lenda conta que Friedrich Gensfleisch, Friedrich Gensfleisch, num livro que fala sobre o pai de Gutenberg, teria dito ao filho certa vez que, antes da revolução causada pela imprensa de Gutenberg, os melhores copiadores eram justamente os que não sabiam ler. Heráclito, ouso dizer, chegaria à mesma conclusão. Talvez tenhamos, como Prometeu, brincado com fogo, mas recebido o castigo de Sísifo. Rolamos a pedra até o limite do logos apofântico e fomos imediatamente jogados de volta à nossa condição de possibilidade, o logos hermenêutico. Eis o castigo ou a glória. Estamos condenados a interpretar. Se um texto legal conseguisse abarcar todas as hipóteses de aplicação, seria uma lei perfeita. Voltamos à questão da cartografia. No fundo, tudo isso é como se conseguíssemos fazer um mapa que se configurasse perfeitamente com o globo terrestre. Só que, como vimos, já não seria um mapa. Nomes e coisas, palavras e coisas. Como Calvo Gonzalez bem diz no belo texto El Hombre de la Guitarra Azul, no qual, no seu direito curvo, no qual as coisas como são mudam somente na melodia do violão azul. Quero crer e creio que existam as coisas exatas como que não existam as coisas exatas como são. Eu descreio do naturalismo, também do jurídico, da natura de Sarre, da natureza das coisas, seja na versão do velho ontologismo da naturalis ratio, seja em outras posteriores defensores de diversas classes de apriorismo lógico objetivos. Afirmo isso, diz, pela convicção de que as coisas como são podem mudar na guitarra azul, persuadido de que as coisas como são somente existem através do zumbido da guitarra azul. Concordo com Calvo, e ambos concordamos com Fernando Pessoa, ou devo chamá-lo Alberto Caieiro, que o universo não é uma ideia minha ideia do universo é que é uma ideia minha. A linguagem é um projetar, e quem a concretiza, ou seja, quem concretiza o mapa, e no nosso caso a lei, somos nós, trocando o nosso violão azul. Mas não colocamos qualquer música, há sempre um mínimo nessas questões. Talvez seja tarde demais para o mundo, mas insisto que para o direito sempre resta uma chance. Os tempos interessantes, se falam no sentido de Eric Hobsbawm, em que vivemos não nos permitem que sejamos pessimistas e que nossa reunião de hoje seja uma espécie de insistência quase silenciosa
de que nossa prática jurídica tem muito a crescer se aprender com a literatura. Talvez a história não leve em conta esses esforços otimistas, mas eles terão sido feitos. Obrigado. Poder falar sobre um texto do professor Lênio Streck é também para mim motivo de enorme satisfação. Meu eterno professor, tive a oportunidade de estar nas suas classes nos idos de 1996, na especialização em Ciências Penais da PUC do Rio Grande do Sul, e reencontrá-lo sempre é motivo de enorme satisfação. Eu gostaria de destacar 2 trechos do texto do professor Lênio Streck, a título de introdução acerca dos pontos que eu gostaria aqui que fossem objeto de reflexão. O professor Lênio Streck diz o seguinte no seu texto, abro aspas: hoje pode-se verificar no direito uma verdadeira esquizofrenia que coloca o jurista no entremeio do desejo de, primeiro, colocar o direito sem amarras, como sujeito solipsista, e depois, uma vez que isso esteja posto, elaborar conceitos que amarrem esse produto, construído de forma autoritária. Portanto, uma lógica em que, no primeiro momento, temos o jurista livre, absolutamente livre, e que depois de estabelecer alguns parâmetros que ele, de forma arbitrária, constrói, ele quer impor isto sem margem para a liberdade. Tá? E o professor avança no seguinte enunciado e diz: talvez a chave disso tudo esteja em uma caminhada antimetafísica, diferenciando e não cindindo texto e norma, palavra e coisa, fato e direito. Portanto, temos aqui, do meu modo de ver, 2 elementos centrais do texto do professor Lênio Streck. E eu gostaria de trazer 2 pontos para a reflexão, nesse escasso tempo que eu disponho, e o primeiro deles eu nominei como a proposição de Humpty Dumpty e a manipulação de sentido. Pegando mais um ponto do texto do professor Lênio Streck, em que, questionado acerca da liberdade de, enfim, dar sentido às coisas à luz da sua própria conveniência, ou seja, Alice teria perguntado, afinal, uma mesma coisa pode ter tantos sentidos, e Humpty Dumpty teria dito, o problema não é se uma mesma coisa pode ter muitos sentidos, mas se eu sou ou não o chefe. E aqui está, se bem vejo, uma questão central, que é justamente o ponto de se nós, por meio do direito, ou por meio da literatura, quem sabe por meio de ambos, teríamos capacidade de romper esse círculo diabólico de que, no sentido de Humpty Dumpty, aquele que pode decidir, decide o que quer decidir. Que as coisas tenham sentido que eu quero que elas tenham, porque, afinal de contas, eu sou o chefe. Não seria essa ideia, se verdadeira, fosse algo que tudo destrói e corrói, e contra a qual nada pode ser feito? Vejam só, eu sou um penalista, para quem não me conhece, eu sou um penalista, e, evidentemente, sempre falo a partir daquilo que conheço, e aqui, muito brevemente, quando eu reflito sobre essas coisas, não posso, se não mencionar o final do século XIX, em que no direito penal houve um enorme esforço em amarrar o magistrado. O esforço no sentido de transformar o direito penal em ciência, e a ideia de que uma sentença jamais deveria ser a sentença de um juiz, mas resultado de uma construção coletiva, resultado de uma construção produzida por um saber. Ou seja, um juiz ao falar, jamais seria um juiz a falar, seria toda uma ciência ao falar. E, evidentemente, que se um mesmo fato, submetido a um juiz em Porto Alegre, tivesse como pena 5 anos de prisão, mas submetido a um juiz no Rio de Janeiro, teria 15 anos, e no Ceará seria absolvido, isto é qualquer coisa que não ciência. Portanto, a necessidade desses homens do final do século XIX em fazer o direito algo previsível, algo estável, em relação ao qual eu pudesse prever que, se cometido um crime com tais características, eu teria como pena a pena justa, e a pena justa não poderia ser a pena justa do juiz tal, mas a pena justa estabelecida pelo direito como tal. Essa busca por estabilidade fez com que a ciência do direito, como assim era pensado, se convertendo em ciência, tentasse estabelecer parâmetros que acabassem com esse aspecto randômico do direito. E, obviamente, isto
e após alguns anos se mostrou romântico, se mostrou ilusório, e tudo pareceu ruir, numa espécie de volatilidade das coisas, evidentemente substituída por outros esforços. A questão é, o que haveria, professor Lênio, o que haveria restado dessa pretensão do final do século XIX, que ainda estaria vivo, o que há de morto e o que há de vivo nessa pretensão, e como fazer frente? Será que essa caminhada antimetafísica nos permitiria efetivamente enfrentar a proposição de Humpty Dumpty? Portanto, essa é a primeira reflexão, e, na verdade, eu, de certo modo, consigo imaginar como o professor Lênio vai avançar, e isto não chega a ser logo uma pergunta, mais uma provocação. Não é? E um segundo ponto que vincula linguagem e homem, como um admirador de Heidegger, dentre tantos daqueles que estão aqui, sou um admirador, até porque trabalho em termos de direito penal também com a obra de Heidegger. Eu não poderia deixar de trazer aqui duas passagens do texto do professor Lênio Streck. A primeira de Wittgenstein, na qual diz: os limites da linguagem são os limites do mundo, e uma de Heidegger, que diz que a linguagem é o mestre do homem. Vejam só, eu penso que não erro ao dizer que, quando falo a alguém, eu falo também a mim, de tal modo que eu sou sempre o meu primeiro interlocutor, e que a palavra que está em mim também está no outro, mas não necessariamente está no outro no exato modo que ela está em mim. E se eu vejo bem isto, há um imbricamento profundo entre linguagem e ser. Mas, ao estar imbricada essa linguagem, este ser, faz abrir aquilo que Fernando Pessoa colocava como uma espécie de dimensão oculta, quase que obscura, que habita todos e todas as coisas. Fernando Pessoa nos fala de uma música que não se restringe apenas àquela que toca, mas àquela que fica eternamente por tocar. Ele fala de um luar que não se restringe apenas àquilo que vem da lua, mas haveria também um luar que persiste mesmo à luz do sol. Haveria, portanto, uma dimensão que a tudo habita, mas que, por vezes, não é visível. E, caminhando rapidamente, antes que o meu algoz desfira a facada, e, portanto, abro aspas, avança Fernando Pessoa e diz: o homem não difere do animal, senão em saber que o não é. Essa ignorância é a primeira luz, nada mais do que treva visível. É o começo, porque ver a treva é ter a luz dela. É o fim, porque é o saber, pela vista, que se nasceu cego. Assim o animal se torna homem pela ignorância que nele nasce. Pois justamente aqui, o professor Lênio Streck fala numa Wille zur Macht, numa vontade de poder, que, de certo modo, faz com que o direito esqueça que ignora. E, ao esquecer que ignora, de certo modo, se coloca numa posição em que não se vê e não se compreende. Aquilo que Fernando Pessoa chamaria de alguém que caminha no círculo sem saber que a verdade está no ponto que se coloca no centro. Ou ainda, se coloco bem as coisas, naquilo que um dia Heidegger, num belíssimo discurso que acabou dando origem a um texto chamado Gelassenheit, que conheci por presente do meu querido amigo Marcílio Franca nos idos de 2000, falava em fuga do pensamento, em pobreza do pensamento, numa espécie de abandono do pensamento que reflete, que medita, que, de certa forma, nos constitui. O que eu quero dizer, portanto, com essa última reflexão é: se, por acaso, o problema não estaria necessariamente também no homem que dá sentido. E, ao estar no homem que dá sentido, o que eu temo é que nós estejamos aqui num ponto muito complicado, de talvez estar exatamente como a lenda chinesa de uma harpa que só pode ser tocada por um único músico. Um músico único capaz de tocar aquela harpa. Portanto, como sair desta difícil questão por meio de um caminho antimetafísico? Portanto, são as duas reflexões que faço ao meu querido mestre, meu querido professor Lênio Streck. Então, obrigado
pela atenção. Buenos días a todos. Yo, como tengo mucho que decir, me voy a saltar el capítulo de agradecimiento e intentaré recogerlo en los 3 minutos que casi como limosna André quiere darnos al final. Me encanta poder estar hablando con Lenio hoy y hablando de este asunto. Os pido disculpas a todos los que están aquí porque voy a hablar en español y porque quizás el que yo hable en español y haya tenido que hacer una versión casera de las palabras de Lenio, con las que en síntesis estoy de acuerdo, pues quizás el problema viene de un problema de traducción, un problema de versión. Yo seguramente, o bien André me ha enviado un archivo con algún tipo de error informático deliberado, o bien el problema es en la traducción que yo he hecho desde el título, ¿no? El título de la intervención de Lenio en el coloquio, un coloquio que habla de la ilusión de la verdad, es Fatos, relatos e interpretaciones. Bueno, Lenio ha hablado del juez solipsista y bueno, el solipsismo es uno de los vértigos del derecho. Y Lenio al final, de manera muy hermosa, dice, sintetizo: salvémonos los juristas a través de la lectura de Shakespeare. Es fantástico, yo estoy de acuerdo con esa, digamos, arenga que se deduce de su conclusión. Él habla de manifiesto en algún momento al principio, y yo también, seguramente por los problemas de traducción, lo he traducido manifiesto como arenga. La arenga me parece que también en ocasiones puede ser un ejercicio un tanto solipsista, ¿no? Porque cuando uno presencia una arenga, ve cómo sus destinatarios se insertan de alguna manera en una idea de destino colectivo, ¿no? Y bueno, estamos como muchos somos docentes, hay muchos alumnos, hablas en tu texto de la práctica jurídica diaria, que yo, aparte de la docencia, me dedico también al ejercicio de la abogacía, y creo que es obligado que hagamos de manera permanente una labor pedagógica acerca de la validez de estas intersecciones entre derecho y literatura para el jurista. Se trata de entregar una herramienta y además tratar de enseñar para qué sirve esa herramienta, ¿no? Entonces, supongamos que soy un jurista que nunca ha estado, un estudiante que nunca se ha planteado estas intersecciones entre el derecho y la literatura, un jurista que en su práctica diaria jamás se ha planteado esto, y que he oído la arenga de Lenio y me he convencido. He dicho, sí, perfecto, estoy muy de acuerdo con lo que Lenio ha planteado. Pero una vez que me manifiesto absolutamente convencido, y yo lo estoy, insisto que me resulta difícil no estar de acuerdo con alguna de las palabras que Lenio ha dicho, siendo ese jurista hipotético recién llegado a este asunto, tendría un cierto desamparo. ¿Qué hacer? ¿A qué debo atender cuando estoy... Cuando al final, en la conclusión, hablas de la cegueira, surdez dos juristas diante de la literatura? Es decir, ¿de qué manera vamos a resolver esta ceguera y esta sordera de los juristas a través de la literatura? Lanzar una arenga supone infundir ánimo, causar un impulso. En el diccionario español, infundir tiene una acepción que literalmente define la acción como echar líquido en un recipiente. Esa acción equivale a llenar, equivale a completar, a dar sentido, porque claro, no tiene ningún tipo de sentido tener un recipiente y tenerlo vacío. En portugués creo que los términos son similares: completar, encher, infundir. ¿Llenar qué recipiente y llenarlo de qué? Bueno, la respuesta a estas preguntas, a cómo interseccionar derecho y literatura, y yo creo que más que una refutación
a Lenio estoy intentando avanzar en un sentido, avanzar algo el debate, esa respuesta he intentado encontrarla en la literatura y he intentado encontrarla en La tierra baldía de Eliot, de Wasteland. Soy un jurista, pero voy a acudir a un poeta para intentar resolver un posible dilema jurídico. Eliot dice: ¿cuáles son las raíces que agarran? ¿Qué ramas crecen en esta basura pétrea? Hijo del hombre, no puede saberlo ni imaginarlo, pues conoce solo un montón de imágenes rotas. Voy a dejar un momento de lado el poema de Eliot. Ha hablado Lenio de mapas y ha hablado de cartografía, y efectivamente toda acción humana genera un rastro, que voy a llamar arqueológico. Una acción modifica la superficie conocible del mundo y a partir de ahí genera huellas. Y se trata, una cuestión que incumbe al jurista, se trata de saber cómo tratar con esas huellas y con esos rastros. Y creo que ese es un aprendizaje que al jurista le viene prestado desde la literatura, diría que es infundido desde la literatura, desde la intersección con la literatura. El jurista lo que obtiene de la literatura, y es lo que creo que un estudiante que se acerca a este fenómeno, un jurista que se acerque por primera vez a este fenómeno, el jurista obtiene de la literatura un aprendizaje de composición y de significación. Extrae de la literatura cómo cartografiar, cómo analizar los rastros y las huellas y sobre todo qué hacer con ese material, que en síntesis se resume en contar, se resume en dar cuenta, se resume en contar. Contar equivale a decir cómo justificar, porque la nuestra es una tarea que principia con el análisis de los rastros, de las huellas de lo que ya ha pasado. Y esas huellas de lo que ya ha pasado, en portugués, son dados, ¿no? Datos. De ahí la duda que yo antes he planteado o me planteaba acerca del título de la mesa, ¿no? Porque yo creo que no puedo hablar de los hechos, de los fatos, como si fuese algo previo, algo que fuese preexistente. No tengo ese material. Yo creo que el comienzo de nuestro trabajo tiene que ver con los datos, tiene que ver con componer narrativamente los datos, lo que implica necesariamente, porque no estoy creando, no estoy trabajando desde el vacío, ese componer narrativamente los datos implica componerlos argumentativamente, implica componerlos justificativamente. Lo que compongo, ahí el resultado de esa composición son los hechos. Hechos jurídicos que una vez que se arman en una estructura narrativa, en una nueva estructura narrativa, permiten componer, es decir, poner uno junto a otro lo que luego vamos a llamar relatos. Unimos de manera tendencialmente indisoluble esos hechos jurídicos. Entonces, es la narrativa lo que permite justificar qué hemos hecho con los datos que hemos encontrado y que son similares a las imágenes rotas de las que habla el poema de Eliot. Contar los relatos, yo creo que se trata esencialmente de eso, y por eso tenía estas dudas acerca de la posible corrección de mi versión, de mi lectura del título de la mesa. Nombrar es un acto creador, pero no nombrar equivale a borrar. Y si hablo de fatos, lo estoy afirmando como preexistente y yo creo que no es así. Creo que eso es necesario aclararlo. Y habría que añadir, entonces, para explicar de qué modo acabar con cierta ceguera y cierta sordera de los juristas, que todo esto tiene que ver con comprender narrativamente lo jurídico, aún más en la práctica diaria, y entonces quizás podríamos completar el título de la mesa y de tu intervención hablando de dados, fatos, relatos e interpretaciones. He utilizado un poema, pero esencialmente son las narrativas y los órdenes internos narrativos el principal campo de atención del jurista cuando asume la literatura como una herramienta esencial de su trabajo, cuando asume contemplar el derecho como una literatura. Y esto me parece que es esencial. Es decir, no se trata tan solo de analizar la sentencia en cuanto a texto literario, sino analizar todo lo jurídico desde una perspectiva narrativa. Voy a pensar en la literatura concentracionaria porque me parece, la literatura del Holocausto, la literatura de los campos de concentración, porque me parece muy significativa cómo trabaja esto. Porque la literatura del Holocausto nos previene a los juristas, y ha sido un campo
de enorme interés para los juristas, nos previene contra las ficciones horrendas, ¿no? Influyendo además en la creación de conceptos y de normas. Literatura y derecho son emanaciones de lo que llamamos la vida, ¿no? Ambos trabajan con el lenguaje y trabajan con la memoria. La conservación de la memoria y su uso motor para trazar caminos de justicia, y además como una expresión también de justicia, no es un tema que sea ajeno al derecho, porque ahí tenemos la idea de justicia anamnética. Insisto, voy a hacer como Lenio y voy a acudir a la literatura para salvar al derecho. Voy a acudir a un autor que para mí es muy querido, que es Enrique Artés. Él reniega del concepto de escritura autobiográfica y dice, y yo corregiré luego a Artés, dice que a un lado están los hechos y a otro lado está lo que se añade a los hechos. Él habla de lo que se añade a los hechos. Antes hablaba Eliot de tratar de conocer qué raíces son las que nos agarran, las que nos mantienen en pie cuando solo tenemos un puñado de imágenes rotas. Voy a recurrir a un tercer autor, a Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti en El Pozo dice: los hechos siempre son vacíos, son recipientes que toman la forma del sentimiento que los llene. Yo oigo hablar al personaje del Pozo, a Eladio Linacero, y me da la sensación de que Luhmann le estuviese hablando por detrás de alguna manera al personaje. Los hechos no forman parte de una categoría aislada y preexistente. He dicho antes que quería corregir a Kertész. Creo que la literatura también nos enseña que para ellos la precisión no es tan importante como pueda serlo al jurista, pero quiero entender que cuando él habla de hechos, en el contexto en que él lo hace, su afirmación contraautobiográfica se está refiriendo esencialmente a elementos fácticos descriptivos, es decir, a datos. En ese sentido, pues creo que esa corrección es necesaria. Y Onetti habla del sentimiento, que añadimos a los hechos, que permiten llenar estos recipientes. Bueno, voy a utilizar también una idea de Kertész que además toma prestada de Thomas Mann, la idea del espíritu de la narración. El espíritu de la narración es lo que permite rellenar esos recipientes de que habla Onetti para que no sean odres vacíos. Los hechos no tienen existencia en tanto que no son compuestos, son el producto de una invención, de una justificación en avance que es la que les da sentido, les da existencia, les da forma, les infunde vida, los prepara para formar parte de algo mayor, que es el relato que integra esos hechos. El espíritu de la narración es la dación de cuenta de la invención, de la justificación, de la disposición ordenada de todas esas imágenes rotas. El Génesis es un relato, el creador es un relator, es alguien que cuenta todo esto, es decir, infundimos la vida a través de la narración de los hechos. Estamos hablando de una vida que es una vida narrada, que está justificada, que está argumentada. No toda acumulación de elementos fácticos conforma una narración. Luego, no hay tampoco interpretación, sino a través de un previo proceso que es constructivo, que es deliberativo, que se sustenta en una tarea compositiva, organizativa, que es una estructura narrativa en la que se integra el dato. Yo creo que en general coincidimos todos en que la literatura es vida potenciada y desde esa perspectiva entender que estamos ante una vida narrada nos hará asumir mejor algo que a muchos juristas les sorprende y en general a mucha gente les sorprende, pero que está en el título del coloquio: la ilusión de verdad. Estamos hablando de una verdad que es compuesta, estamos hablando de lo verosímil, que es lo más cercano que tenemos de la tabla de salvación para no ahogarnos. Entonces, por eso era la idea que yo planteaba de corrección o de añadido al título y de explicación de por qué ese añadido del título, y hablar de dados, fatos, relatos e interpretaciones. Muchas gracias. Professor Vicente. Quero agradecer, antes de tudo, ao convite para participar dessa nossa reunião e principalmente pela preciosidade dos demais membros dessa mesa. Eu não vou comentar o texto do Lenio Streck, mas dizer das janelas de inquietação que ele nos abre ao ser lido e sobre ele refletir. Trata-se não de um manifesto, como Lenio
afirma ser, mas de um memorial, de uma apologia, de um plaidoyer, que nos abre janelas temáticas sobre a crise do direito, tão escrita, tão falada, tão problematizada e tão fechada dentro dela própria. O texto do Lênio Streck permite que nos aproximemos do epicentro dessa crise e nos socorramos da literatura como o antídoto permanente ao estado de guerra hobbesiano, aquele do homem, lobo do outro homem, o homo homini lupus, como sugere o Brodsky, o Joseph Brodsky, que nos lembra o Lênio muito bem na sua página inicial. Talvez, então, o papel da literatura torna-se essencial no quadro da sociedade contemporânea, onde, apesar do direito e de suas instituições, subsiste a dimensão patológica do ser humano, que, como sustentava Kant, era a primeira razão da necessidade da ordem e do sistema jurídico. Será que não cabe a pergunta, e é esta pergunta que perpassa, a meu ver, o texto do Lênio, será que a recuperação vital do direito pode ser realizada através da própria normatividade e estrutura jurídica? A sugestão de Lênio Streck talvez tenha sentido em propor que a sociedade e a comunidade jurídica, ao regestarem sistematicamente a literatura, como auxiliar nesta empreitada, né, de recuperação, colocam em risco a sua própria sobrevivência. Mas direito e literatura parecem duas galáxias que se distanciam no universo social. Pois, à primeira vista, o direito fixa o real, o concreto, e a literatura abre as portas da ficção. De um lado, o formalismo da lei, do outro, a fantasia da imaginação. Como, então, o tudo é possível do personagem de Dostoiévski pode encontrar-se com o você não pode do sujeito de direito? Como reunir a abstração, a regra e a encarnação do texto? Como reunir a generalidade do princípio e a singularidade de um destino? Encontra-se na literatura a resposta a essa questão. Os grandes autores literatos são, muitas vezes, excelentes professores de direito, dando exemplos vivos de como o direito não é um mecanismo fechado em si mesmo, mas um elemento da vida. Tem os ficcionistas e poetas também a vantagem de apresentar as questões jurídicas com uma riqueza cultural e uma linguagem igualmente elegante, que nos permite pensar num poema do Mallarmé, lamentando a qualidade da produção dos juristas. Dizia o Mallarmé: leur langue est triste et j'ai lu tous ses livres. A sua língua dos juristas é triste, e lendo li todos eles. Sobretudo, isso é uma grande verdade, quando há a repetição ad libitum de longos trechos repetitivos dos próprios autores, sem inovação, monocórdios, manuais no espírito, quando não na forma. Essa perspectiva dogmática faz com que os juristas, mesmo aqueles que procuram qualificar o seu texto, obrigam-se a conservar a lembrança de que o direito é a lei posta, é a norma, é o costume, é a jurisprudência, é a petição, é a política, é a prisão. E nos lembram também as alentadas obras jurídicas, como escreveu, mais uma vez, para citar um outro poeta, que nessas questões acho essenciais lê-los, escreveu o Verlaine, dizia ele que para os juristas, fora desse manancial, tudo o resto é somente literatura. Essa capte diminúcio da literatura
é partilhada por tecnocratas jurídicos, por cientistas, por positivistas, por leguleios que fecham os olhos para as virtualidades jurídicas da literatura. Sede contra, para usar uma expressão medieval, encontramos na comunidade jurídica uma reação a esta postura reducionista, na atuação de juristas humanistas, que priorizam, para além das formalidades jurídicas, o direito como a arte do convencimento, do uso da linguagem refinada, da necessidade da cultura para o bem julgar, como nos aconselhava séculos e séculos atrás o velho Aristóteles. Trata-se assim, como propõe Streck, de uma apologia das virtudes intrínsecas encontradas na relação de complementaridade entre direito e literatura, que teve, aliás, nos clássicos romanos, a começar com Cícero, né, a sua primeira manifestação, e que viria a ser sistematizada de forma consistente na Idade Moderna por John Wigmore, no início do século XX. John Wigmore, autor de clássicos do direito penal, como o Tratado da Prova, e fundador do movimento Direito e Literatura, do qual hoje somos seus sucessores. O sintomático a observar é que foi Wigmore, como professor, quem introduziu no ensino jurídico, em 1893, o método Langdell, mais conhecido como método do caso. Wigmore transcende as limitações do seu inovador método de ensino jurídico ao sustentar que, para um consistente exame dos casos jurídicos, tornava-se necessário a busca da fonte interpretativa, gerada na relação de complementaridade entre o direito e a literatura, e que serviria para qualificar tanto o ensino quanto a prática judicial. Wigmore recusou-se a aceitar o divórcio entre o direito e a literatura, provocado pelo enclausuramento do sistema jurídico, e, de forma pioneira, compilou uma curiosa lista de romances para alargar o horizonte intelectual dos juristas. Essa lista, as chamadas Legal Novels, publicada em 1900, procurava integrar direito e literatura nas leituras cotidianas de juízes e advogados. Essa ruptura com a tradição dogmática foi apoiada por juristas do calibre do Benjamin Cardoso, do Richard Posner, do Richard Weisberg, que delinearam as possibilidades para a utilização na formação dos chamados, na formação jurídica dos chamados romances de procedimento, para permitir a leitura do direito como um organismo vivo, da vida real, que não escapole por entre os dogmas e as leis do sistema jurídico. Para esses autores, a literatura cria personagens que dão ao direito uma figura humana e não o considera, este direito, como um ens ratio, pairando como fantasma acima da dura realidade da vida humana. É isso? 2 minutos? Então acabou. Não, já me interrompeu. Perdi o fogo. Tá bem, você me deve 1 minuto. Pronto. Professor Draghi. Muito obrigado, André. Distinta assembleia reunida aqui nesse evento muito bem organizado. Querido Lênio, colegas de mesa, o André, quando me convidou para falar aqui hoje, ele disse que, já que o Lênio fez menção a isso antes, que estava se sentindo como uma banca de doutorado, ou uma banca de mestrado, como examinando, que nós devíamos ser impiedosos na arguição. Então, eu lembrei de uma frase que é atribuída a Aristóteles, que é amicus Plato, sed magis amica veritas. Então, amicus Lênius, sed magis amica veritas. O Lênio é meu amigo, mas mais amiga minha ainda é a verdade. Então, vamos olhar com uma lupa
o texto do Lênio, assim como ele faz com os textos dos orientandos dele, assim como ele faz com os textos dos colegas dele. E é o que eu vou fazer agora. Sem o brilhantismo dos que me precederam no ambiente jurídico, sem o brilhantismo jurídico dos colegas, eu vou me concentrar mais em aspectos filosóficos do texto. E quero testar contigo, Lênio, se tu estás de acordo com a leitura que eu vou fazer do teu texto. Essa é a pergunta de fundo. O Lênio tem chamado a atenção em vários escritos dele, e com muita propriedade, para os pressupostos filosóficos do direito, pressupostos filosóficos da ciência do direito, pressupostos filosóficos da prática jurídica. E, especialmente naquele texto sobre o cego de Paris, penso que o Lênio chegou ao ápice da elaboração desse problema, vamos dizer assim, com muita propriedade mesmo. Então, eu vou tentar fazer algumas observações aqui sobre os pressupostos filosóficos desse texto do Lênio. O Stein na plateia conhece o que eu vou dizer agora e concorda em parte, porque ele sabe que é um esquema redutor, reducionista, mas é um esquema didático que ajuda bastante. E nós conversamos bastante sobre isso. Eu tive o privilégio de trabalhar durante quase 20 anos com Stein na PUC. Vittorio Hösle, Ernest Tugendhat, Manfredo Araújo de Oliveira, João Batista Libânio, esses 4 autores propõem um esquema didático, simplificador, com certeza, mas que nos ajuda para compreender um pouco a história do pensamento ocidental. E eles falam em 3 momentos. O primeiro momento seria o momento do objeto. O segundo momento seria o momento do sujeito. E o terceiro momento seria o momento intersubjetivo. Podemos usar também as seguintes palavras: o momento do ser, seria o momento do objeto, e aí nós teríamos a filosofia antiga e medieval; o momento do conhecer, que é a filosofia moderna; e o terceiro momento seria o momento do dizer, que seria a filosofia contemporânea, a questão da linguagem. Então, num primeiro momento, uma preocupação mais metafísica, uma metafísica mais objetivista; no segundo momento, uma preocupação gnosiológica, epistemológica, como queiram, o conhecimento do conhecimento; e no terceiro momento, a questão da emergência do paradigma da linguagem. E esses 3 momentos, eles podem ser expressos por uma palavra grega que o Lênio usa, e usou hoje, que é a palavra logos. É um substantivo masculino, em grego, hologos, ligado a um verbo, o verbo lego, que não é brinquedo infantil na Grécia, mas o verbo dizer. E logos, ele tem as 3 dimensões. Logos pode ser, no primeiro momento, o momento do objeto, a própria realidade. Aparece isso nas razões seminais, o logoi spermatikoi, dos estoicos. Logos pode ser, evidentemente, pensamento, como nós conhecemos, reflexão sobre alguma coisa. A reta razão, por exemplo, ortos, logos ortos, recta ratio. E logos, evidentemente, que é discurso, linguagem. E na palavra logos está a ideia de reunir, coligir, ordenando, que Heidegger vai retomar essa ideia posteriormente. Reunir, coligir, ordenando, como se fosse recolher gravetos para fazer uma fogueirinha. E a palavra, essa noção de coleta, aparece num texto neotestamentário, quando Paulo de Tarso faz uma logeia, uma coleta para os pobres. Então, esses 3 momentos, eles estão
embutidos na palavra logos. E o Lênio também mencionou Heráclito. E eu, durante o mestrado na PUC, na década de 80, eu fazia letras na URG, especialmente língua grega, licenciatura em grego, e tive uma professora excelente, Maria da Glória Nogueira, e nós lemos os fragmentos de Heráclito durante 2, 3 semestres. E Heráclito é o grande filósofo do Logos. E essa ideia que eu trouxe agora, dessas 3 dimensões do Logos, eu devo à professora Maria da Glória Nogueira. Então, estou dando a fonte. O Lênio fala no texto dele, vamos voltar ao Lênio agora, em metafísica clássica. Então, seria esse momento do objeto, a objetividade de algo que é dado, que é pré-dado, ao qual eu vou me conformar, ao qual eu vou me adequar, e a noção de verdade como adequácio aparece aí, adequatio mentis ad rem, adequação da mente à coisa, como se não existisse um sujeito mediador. Aquilo que o Fábio colocou antes, que quem prolata a sentença não é o juiz, então não é um sujeito, mas a ciência do direito, como se fosse algo objetivo. Então, essa metafísica ingênua, como se existisse um mundo pré-dado e que não passasse pela mediação de um sujeito cognoscente. Isso o Lênio combate, no primeiro momento. Então, ele... Já? 2 minutos? Tem a outra intervenção, né? Bom, mas primeiro eu crio um suspense, né? Porque daí eu deixo os momentos para a segunda intervenção. Então, esse primeiro momento, o momento do objeto, algo predado, como se o mundo existisse aí, e não tivesse a mediação do segundo momento, então, que é o momento do sujeito. Os latinos já conheciam isso, e os gregos também. Na escolástica aparece a seguinte frase: tudo que é recebido conforme o recipiente. Quid recipitur ad modum recipientes recipitur. Evidentemente que eles sabiam isso. Aristóteles também sabia isso. Aristóteles sabia que o ser ele é dito de várias maneiras, há uma polissemia, toon legetai polarosi, que Heidegger retoma, e também que a alma é de alguma forma todas as coisas. Mas não é a ênfase da filosofia antiga nem da filosofia medieval. Isso é moderno, a mediação do sujeito na constituição de objetos. Só que o Lênio também critica isso, dizendo que o sujeito ele se absolutiza e esquece qualquer outra dimensão, que é a dimensão objetiva, e a terceira dimensão, que é a dimensão intersubjetiva. Então, na segunda intervenção que eu vou fazer, eu vou desenvolver um pouquinho mais isso. Mas, Lênio, eu gostaria de testar contigo se eu estou lendo corretamente o teu texto ao apontar esses 3 momentos que são brilhantemente expostos num livro de 100 páginas, formato pequeno, de João Batista Libânio, chamado Formação da Consciência Crítica, volume 1, em que Libânio coloca o momento do objeto, o momento do sujeito, o momento intersubjetivo, e fala do tal de esquema mental. E o esquema mental de uma pessoa apareceria em 4 relações fundamentais do sujeito: a relação com a natureza, a relação consigo mesmo, a autoconsciência, a relação com o outro, intersubjetividade, e a relação com o transcendente. Talvez essa seja a dica, Lênio, de tu pegares esse tipo de abordagem, o momento objeto, sujeito e intersubjetivo, e falar do tal de esquema mental que aparece naquilo que dizemos e naquilo que não dizemos, analisando os verbos e os substantivos de um discurso, e aplicar aos juízes. Esquema mental dos juízes ou forma-mentes dos juízes. Eu estou no momento do objeto, que é aquele de um mundo pré-dado, que não passou pela mediação do sujeito, ou o mundo do sujeito, em que eu não saio da minha própria consciência, e o terceiro momento, que é a descoberta da linguagem, que mostra que nosso conhecimento do mundo e o mundo são perpassados, são constituídos linguisticamente, como mostra com muita clareza Emmerich Koret no livro Questões Fundamentais de Hermenêutica. Obrigado, André. Obrigado, Drayton.